Hoje nós vamos estudar Ezequiel 37, o texto que fala sobre o vale dos ossos secos. E a gente tem falado sobre o novo de Deus. Eu preguei sobre os odres novos. Semana passada eu falei que para viver o novo a gente tem que aprender a resolver problemas antigos. E a gente estudou sobre rispa. E hoje eu quero estudar Ezequiel 37, na perspectiva de para vivermos o novo a gente tem que preparar um exército. Quem achou lá, Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Esse texto fala sobre restauração. Há algum tempo atrás eu vi uma matéria no jornal que me chamou a atenção, de um grupo de meninos que começou a estudar música, e eles eram do lixão, viviam no lixão em Assunção, no Paraguai. E alguém que sabia música resolve, sem recursos, começar a ensinar aquelas crianças, e ele pega os materiais do lixo e começa a construir os instrumentos e ensinar as pessoas. E aí alguém vem, põe recurso, a escola cresce. E eu estava vendo a matéria, aqueles meninos, agora é uma escola grande, eles já visitaram 50 países, já tocaram com bandas famosas, porque alguém resolveu olhar para o lixão e ver algo. Sabe, esse texto fala de alguém que viu algo. Quando o povo de Israel estava no exílio, longe da sua terra, sem possibilidades, Deus traz uma visão espiritual. Uma visão que tem o poder de levantar o povo e fazê-lo crer de que o Senhor podia restaurá-lo. E quando a gente pensa no novo de Deus, a gente tem que lembrar que ninguém vive o novo sozinho. Normalmente, para vivermos o que Deus quer fazer no nosso meio, a gente depende de um povo, de uma geração
de um exército de pessoas, de líderes engajados numa visão. Olha para o lado aí, olha quanta gente bonita. Deus quer levantar um exército entre nós. Mas como que a gente levanta esse exército? Como vamos preparar, formar e treinar pessoas para o que Deus quer fazer nestes dias? Nessa semana inteira eu estava estudando sobre formação de líderes. Eu estou escrevendo um livro sobre esse tema. E eu estava lendo, estudando, e eu cheguei à conclusão que esse é um dos maiores desafios da igreja nos nossos dias. Levantar e formar líderes. E Deus me incomodou, você precisa investir nisso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, o CF que está ali não foi criado só para dar aula de música. Eu quero formar os próximos líderes da igreja ali, amém? Tá? Não estou dizendo que a música não é importante, eu só estou dizendo que nós precisamos formar líderes. E a gente está se preparando, ano que vem vão surgir vários treinamentos nesse sentido. Quais são as demandas da nossa igreja em relação à liderança? Olha, hoje, para a gente atender os membros da igreja, cuidar bem deles, nós precisávamos de mais 200 supervisores de célula, 1.000 novos líderes de célula, 2.000 discipuladores e mais 2.000 voluntários. É bastante gente. Eu falei, Deus, como é que eu levanto esse povo? Me ajuda. E aí eu estava lendo a Bíblia, e quando eu li o livro de Ezequiel, chegou nesse versículo 10, que diz assim: e se puseram em pé um exército grande em extremo. E aí, foi como se o Espírito falasse ao meu coração: ei, olha o que está aí nessa visão. Observa o que eu mostrei para Ezequiel, de como eu levantaria um exército. E eu comecei a olhar para esse texto nesta perspectiva. Como na visão, Deus preparou um exército. E eu creio, olha aqui para mim, Deus vai usar você nestes dias para o louvor da sua glória. Você não está aqui por acaso. Você não está nesta igreja, neste tempo, para ficar sentado no banco. Deus quer usar a sua vida, e Ele vai fazer isso se você deixar. Quem quer ser usado por Deus aqui? Levanta a mão. Levanta as duas, porque eu quero ver se eu vou conseguir levantar. Amém, Senhor. Fica com as mãos assim mais um pouquinho. Senhor, os meus irmãos estão com os braços erguidos, dizendo que querem ser usados. E tem tanto trabalho para fazer nesse lugar. Eu quero pedir que de maneira especial o Senhor os visite hoje e os desperte para a tua obra nesta casa. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como que a gente vai levantar um exército? O texto começa assim: e a mão do Senhor estava sobre ele. Ezequiel só pôde ter esta visão de um exército sendo levantado porque a mão do Senhor estava sobre ele. E é interessante porque essa expressão, a mão do Senhor estava sobre, ela aparece em vários textos bíblicos antes de Deus fazer coisas extraordinárias através da vida de alguém. É como se a mão do Senhor sobre alguém representasse um recurso sobrenatural da graça de Deus depositada sobre a vida de uma pessoa. Por exemplo, a Bíblia vai nos mostrar isso em 1 Reis, no capítulo 18. Lembra daquele texto que Elias, depois de ver a chuva começar a cair, ele sai correndo. E a Bíblia diz que ele corre mais do que os carros dos cavalos de Acabe. Quem lembra desse texto? Tá? Ele correu mais que os cavalos. Por quê? A Bíblia diz, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Da mesma maneira, nesse texto aqui, em Ezequiel,
Essa expressão aparece pelo menos 7 vezes no livro de Ezequiel. E todas as vezes que a Bíblia fala que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, uma visão, uma revelação especial. Essa expressão também aparece no livro de Neemias e no livro de Esdras. E é interessante porque houveram 3 movimentos de retorno do exílio babilônico. O primeiro foi com Zorobabel, e quando eles vão, eles fazem o primeiro movimento e reconstroem o templo. Depois vem Esdras para restaurar o culto. Ele era um mestre da lei, um entendido, e ele então vai para restaurar o culto, é o segundo movimento. E depois vem Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Tanto Esdras como Neemias, eles vão falar que a mão do Senhor veio sobre eles quando eles pediram para o rei autorização para voltar a Jerusalém. E o rei não apenas autorizou, ele deu recursos, ele mandou escolta. Ele está falando aqui de uma provisão sobrenatural. Sabe o que eu acredito? Nós vamos levantar um exército de pessoas engajadas na visão, porque a mão do Senhor está sobre nós. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que todo recurso vem da graça de Deus. E que só podemos trabalhar e realizar as coisas no reino porque a mão do Senhor está sobre nós. Quem quer ser usado por Deus aqui? Lembre, no reino a gente só faz as coisas porque a mão do Senhor está sobre nós. É assim que funciona. Você pode ser muito inteligente, muito capaz, ter muito conhecimento, mas para correr mais que cavalo, só se a mão do Senhor estiver sobre a sua vida. Quantos querem os recursos da graça de Deus? Sabe o que eu creio? Nós vamos preparar um exército através de encontros de oração. E eu estava lembrando da minha trajetória ministerial aqui. E quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu comecei com os adolescentes. E o Espírito Santo, eu fiz uma reunião com os líderes da época de células. E eu lembro que eu fiquei um pouco impactado, eram uns 12, 13. E quando eu conheci os meninos, eu percebi, eles não conheciam muito da Bíblia. Tinha alguns que tinham uma vida um pouco errada, vou dizer assim. Tá? E eu falei assim, meu Deus, esses são os líderes. E aí o Espírito Santo falou para mim, começa a orar com eles. Eles precisam ter experiências com Deus. Eles estão aplicando uma técnica de encontros, mas eles não têm vida com Deus. Eu falei, meu Deus. E aí eu peguei os meninos e a gente começou a fazer reuniões de oração. Eu ensinava alguma coisa da Bíblia, mas a gente orava juntos. E eu comecei a falar para eles, olha, eu creio que Deus pode empoderar vocês. A mão do Senhor pode vir sobre vocês. E nós começamos essas reuniões. Logo no começo dessas reuniões de oração, eu lembro que tinha um menino que liderava uma célula, uma região mais distante da igreja. E um amigo vizinho viu ele saindo para ir para a igreja, falou, para onde você está indo? Estou indo numa reunião de oração lá na igreja. Era a reunião dos líderes. Mas ele levou o amigo, falou, eu posso ir junto? Pode. Pôs o cara e vieram juntos. Chegou aqui, e essa reunião de oração, esse rapaz que era amigo dele, ele veio de outra religião, né? Invocava espíritos nessa religião. E quando nós começamos a reunião de oração com os adolescentes, esse menino caiu possesso na reunião. Ele parecia uma cobra, assim, os meninos, cara, 15 anos, 16 anos, ficaram olhando assustados assim. E eu lembro que eu levei o menino para uma sala, a secretária tinha acabado o primeiro dia de trabalho da secretária. Quando ela olhou na janela, o cara gritando, quebrando tudo. Eu falei, meu Deus, eu perdi a secretária, o primeiro dia de trabalho. E aí o menino foi liberto. Mas sabe o que aconteceu? Naquele dia os meninos entenderam. Existe uma realidade espiritual que a gente não conhece. E eles começaram a vir nos encontros de oração. E sabe o que Deus começou a fazer? A mão do Senhor
ela estava sobre aqueles meninos. Eles começaram a pregar a palavra, eles começaram a ensinar as pessoas. E o projeto que a gente tinha com adolescentes cresceu muito para a glória do Senhor Jesus, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Tem coisas que vão acontecer na tua vida nos próximos dias, se você disser sim para Deus. Deus vai te usar de determinadas maneiras que você não imagina. Mas isso vai acontecer porque a mão do Senhor estará sobre você. Quantas vezes? Eu lembro quando eu comecei no ministério, eu não sabia quase nada. As pessoas marcavam horário para conversar e eu falava assim, ela terminava de falar o problema, eu falava, você me dá uma semana para a gente conversar? Mas graças a Deus que eu não sabia. Porque sabe o que eu fazia? Aquela semana inteira, eu orava por aquela pessoa, eu buscava respostas em Deus, e o que acontecia? A mão do Senhor vinha sobre a minha vida. Quando eu chegava na outra reunião, eu lembro uma jovem, ela chegou para conversar, e aí eu comecei a fazer determinadas perguntas, e ela disse, quem te contou isso? Eu falei, existe uma graça, que só Deus pode derramar sobre nós. Quantos querem fazer parte deste exército? Eu queria te convidar para orar. Ano que vem nós vamos ter vários encontros de oração. E eu creio, Deus vai estender as mãos sobre pessoas neste lugar. Quantos querem que a mão do Senhor venha sobre eles? Levante a mão aqui, isso. Pai, que a tua mão esteja sobre a vida dos meus irmãos. Assim como Ezequiel, que eles recebam visões. Que eles corram mais que os cavalos, como Elias. Mas que eles administrem os recursos da tua graça para fazer a tua obra. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Segunda lição. Versículo 1 diz assim: e ele me levou a um vale cheio de ossos. Segunda maneira que eu creio que nós vamos preparar esse exército através de um discernimento especial da parte de Deus. Existem visões e discernimentos que só alcançaremos se formos dirigidos, levados pelo Espírito. E é muito interessante que foi o Espírito Santo que levou Ezequiel até esta visão. E eu creio que a segunda maneira que Deus vai trabalhar entre nós é trazendo visão. Visão especial. Mas o que Ezequiel viu que habilitou o povo de Deus? Primeiro, ele conseguiu enxergar potencial onde os outros viam impossibilidades. Ele conseguiu enxergar vida onde os outros viam morte. Ele conseguiu enxergar um exército onde as pessoas viam ossos secos. Eu creio que para levantar um exército, a gente tem que pedir um discernimento especial de Deus, para enxergar o que Ele está vendo na vida dos outros. Muitas vezes a gente não consegue organizar times, nem levantar pessoas, engajá-las num projeto, numa visão, porque a gente não enxerga com os olhos do Espírito, nem a situação que a gente está vivendo e nem os outros. Eu estava lendo esses dias um livro do Paul David Shaw, né, que é o Paul Yanshu, que é o pastor da maior igreja do mundo, né, foi o pastor da maior igreja do mundo na Coreia durante muitos anos. E ele conta que nos anos 50, 70, quando a igreja começou a florescer entre esses anos, o Senhor tinha já dado uma visão especial para ele, que a igreja ia crescer se ela entendesse que ela era uma igreja nas casas. E ele começou um movimento celular. Só que o movimento não crescia. E ele estava orando um dia, e o Senhor falou para ele: você tem que chamar as mulheres para liderar. Só que no contexto da época da Coreia, dos anos 60, 50, 60, 70, muito machista, patriarcal, aquilo era algo inconcebível.
E aí ele falou assim: Deus, como assim eu vou pôr as mulheres para liderar os grupos? E aí o Espírito Santo falou no coração dele: se você não enxergar o que eu estou vendo nelas, você não tem parte na visão que eu tenho para você. Ele falou: então tá bom. E aí ele começou a chamar as mulheres. E olha que interessante, as mulheres naquele contexto da Coreia pós-guerra, a maioria não tinha estudo, muitas eram analfabetas, a grande maioria eram donas de casa. Mas Deus começou a usar essas mulheres. Por quê? Primeiro, elas tinham mais tempo que os homens, que trabalhavam muito pós-guerra. Segundo, elas tinham um maior nível de comprometimento com a oração do que os homens. Elas oravam mais do que os homens. Terceiro, como elas ficavam nas casas, quem conhecia o vizinho? Quem conhecia eram as mulheres. Elas eram bem relacionadas nos condomínios. Então, elas chamavam com mais facilidade para os encontros nas casas. E aí, o que começou a acontecer? Como ele autorizou as mulheres, ele viu o que Deus estava vendo nelas. Quando ele põe as mulheres para liderar, a igreja explode. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa enxergar os outros com os olhos do Espírito. A situação aqui era uma situação complicada. Eles já estavam muitos anos no exílio. A possibilidade de voltar para casa era algo que eles não imaginavam. E agora ele está olhando e dizendo, ele viu o povo chorando lá no rio Quebar. Eles penduravam as harpas em cima dos salgueiros e ficavam chorando, com saudades da terra, porque eles não acreditavam que iam voltar mais para casa. E aí ele fala assim: eu vi algo. Deus vai fazer algo. Deus vai usar vocês. Sabe, eu creio que coisas tremendas do Senhor começam a acontecer quando a gente enxerga o potencial que existe na vida do outro com os olhos do Espírito. Você já enxergou com os olhos do Espírito a tua esposa? Você já enxergou o seu marido com os olhos do Espírito? Os seus filhos? Já enxergou? Põe a mão assim nos olhos assim e fala: Senhor, o que o Senhor está vendo? Eu quero enxergar. E deixa eu te dizer, se você enxergar com os olhos de Deus as pessoas, você vai levantar gente comprometida, que vai ser usada, que vai fazer coisas tremendas. Tem que enxergar, tem que ver. Há muitos anos atrás, quando eu comecei lá com os adolescentes, eu lembro que eu estava orando: Deus, manda gente. Eu quero ganhar meninos para Jesus nas escolas. E eu estava orando, e o Espírito Santo já falou para mim: não, eu não vou mandar pessoas para você. Eu falei: como assim, Deus? Você não tem condição de cuidar delas. Por que eu vou mandar elas para você? Eu falei: tá bom. Então eu tenho que formar uma equipe. Ele falou: exatamente. Naquela época, a ideia de um ministério colegiado já era uma coisa nova. Então o pastor, tinham vários pastores debaixo dele, né, numa igreja, era algo relativamente novo. Agora, você tem um projeto com jovens e ter um ministério colegiado era algo inconcebível. E então, eu entendi que se eu tivesse um time, Deus tinha falado para mim, Deus ia mandar os jovens. Eu falei: eu vou atrás do meu time. Começamos naquela época com um projeto nas escolas, e a gente ia falar de Jesus. Eu lembro a primeira reunião que eu fui com o Plínio, está aqui. Foi um desastre a reunião, porque a gente foi fazer umas dobraduras para apresentar o plano de salvação para os meninos, e eles pegaram os papéis e começaram a atacar na sala, um na cara do outro. Olha, foi horrível a reunião. Mas eu lembro que no fundo lá da sala tinha uns meninos todos vestidos de mano, assim. Eu falei: vocês podem vir aqui, sabem dançar break? E os meninos começaram a fazer uns passos de dança na sala, e todo mundo parou para ouvir. Eu falei: olha, essa é a estratégia. E aí eu comecei a procurar algum missionário que dançasse break. Olha só o time que eu estava montando. E aí começaram a me ajudar, me indicaram um cara que hoje é o nosso pastor do Ministério de Inglês, o Israel. Gente, vocês não têm ideia como Israel era estragado, cara. Quando Israel entrou no meu carro, eu falei: não acredito.
Primeiro que ele usava um alargador de cada lado da orelha. O cabelo dele, ele já foi cabeludo, já raspou o cabelo, já fez moicano. Eu não lembro qual versão que eu conheci ele. Eu tinha umas roupas largas assim, e eu falei assim, meu Deus. Aí comecei a conversar, ele era jocumeiro, morava atrás de uma farmácia, ele e a esposa, com ofertas missionárias. Falei, meu Jesus. Começou a falar da igreja, meio revoltado com a igreja, veio da igreja menonita. Falei, Deus, será que é esse cara? Aí Deus falou para mim, você tem que enxergar com os meus olhos. Falei, tá difícil, Deus. Levei o Israel para a escola. Aquele cara começou a dançar. Parou todo mundo para ver. Ele buscou uns caras lá perto do Shopping Itália na época e levou um time que dançava. Parou a escola inteira. Ele falou, agora prega. Pôs uma cadeira, eu subi, comecei a pregar, o povo se convertendo. Eu falei, poxa, eu precisava de um cara que dançasse break e dirigisse ônibus. Ele tinha carteira, habilitação de ônibus. Eu falei, Deus, é o Israel, é o cara. E aí, a gente falava de Jesus na escola, enchia os ônibus. Eu tinha um ligeirinho aposentado. E a gente trazia os meninos para a escola. Aí eu falei, como é que eu vou sustentar esse cara? Adolescente para dar oferta. Aí eu chamei os conselheiros, que eram os pais que me ajudavam no ministério. Falei, eu quero trazer o nosso primeiro missionário. Falei, o primeiro missionário. Falei, a gente precisa levantar o recurso para abençoá-lo. Eu consegui levantar, na época, R$500. Aí eu marquei, falei, não vai aceitar. Chegou lá o Israel na sala. Eu nunca esqueço. Falei, você vai vir trabalhar comigo. Vai mesmo? Vai trabalhar comigo. Eu tenho uma oferta para você, mas ela é indecente. Eu consigo pagar R$500. Aí ele começou a chorar na minha frente. Naquela época, os mantenedores dele ajudavam ele com R$500. Ele já era casado, morava atrás de uma farmácia. E ele dava R$100 de dízimo, porque ele falou, Deus, eu quero ganhar R$1.000. Quando eu falei que eu ia dar mais 500 para ele, ele começou a chorar e falou, essa é a resposta de oração. O Israel começou a trabalhar comigo assim, gente. O Anderson, que hoje é pastor de esportes, a gente montava os tatames lá no ginásio e dava aula de judô, e ele recebia as aulinhas e me ajudava. Hoje ele é o pastor de atletas da igreja. O Tarek quase foi mandado embora, na época ele trabalhava com o Daniel, com a cabeça assim, muito disruptiva, criativo, e aí não afinou. Eu ouvi uma conversa que ele ia sair, eu falei, manda esse cara para mim. Porque eu tinha visto ele pregando um dia, eu falei, esse cara tem potencial, só precisa dar uma ajustada. Hoje, eu acredito que o projeto dos adolescentes aqui da igreja é um dos maiores projetos com adolescentes no Brasil. Sabe por que eu creio que vai dar certo? Porque eu consigo enxergar algo maravilhoso em vocês. Essa igreja é maravilhosa. Esse povo é maravilhoso. Se vocês se levantarem, Deus vai fazer maravilhas entre nós. Nós precisamos ter esse discernimento, enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Terceira lição. Ixi, tem um monte. Já estão tocando para eu parar aqui. Eu vou mais um pouquinho. Pode seguir agora, tá bonito. Eu acho interessante. Terceira lição. Nós formamos um exército através de uma preparação especial. A visão não era simplesmente uma visão. Porque Deus leva Ezequiel a esse lugar, esse vale. E ele anda no vale. Ele prega para os ossos. E à medida que eu ia lendo o texto, eu falei, isso aqui não é uma visão. Deus levou Ezequiel a uma realidade espiritual. Sabe, eu creio que
Líderes são gerados no Espírito. Quando clamamos a Deus, sim, como Efésios fala, existem guerras que travamos nas regiões celestes. Líderes são gerados primeiro no Espírito. Na presença de Deus, em oração e intercessão, nós falamos aos ossos, nós vemos coisas do poder de Deus, e ali no secreto, pessoas são levantadas e geradas. Quantos creem que nós podemos gerar coisas na presença de Deus? Você crê nisso? Eu creio. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que você imagina, meu irmão. Realidades existem ali. Esses dias eu estava com o meu caderno e eu precisava de um líder para uma área. E eu coloquei o nome de uma pessoa e comecei a guerrear, a lutar em oração. Essa pessoa mora em outro país, em outro lugar, mas eu falei, Deus. Um dia eu desci, passado alguns dias, eu desci para tomar água lá em casa, e quando eu estava tomando água, eu senti o Espírito Santo falando, liga para ele. Eu falei, mas ligar para quê? Eu não vou falar nada. Só liga. Bom, aí liguei. Como é que você está, meu amigo? Tá tudo bem? Tá bem mesmo? Tudo bem. Aí continuamos conversando. Ele falou, Michel, achando estranho você me ligar. Eu falei, por quê? Faz mais ou menos umas 2 semanas eu estava num encontro. E quando eu cheguei no culto, eu estava orando e veio assim muito forte. Eu comecei a lembrar de você. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, o meu servo precisa de ajuda. O meu servo Michel precisa de ajuda. E cara, eu achei tão forte aquilo que faz 5 dias que eu estou jejuando na água para entender como é que eu posso te ajudar. E você me liga. Eu falei, obrigado, Senhor. Deixa eu te dizer algo. Pega o teu caderno de oração e começa no lugar secreto a gerar realidades que virão, sim. Deus vai te colocar e te mostrar e apresentar realidades espirituais. Lá, pessoas serão geradas. Sim, no lugar de oração. Realidades novas. Deus estava falando sobre uma realidade nova que queria trazer para o povo dele. Quem quer receber essa graça de Deus? Isso, levanta suas mãos aí. Pai, leva os meus irmãos na sala de oração. Que realidades novas sejam geradas na casa deles, no trabalho deles. Que líderes sejam gerados no lugar da oração. Que eles sejam cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra. Aleluia, Deus. Faz isso, faz isso. Agora, essa preparação não envolve apenas o secreto da gente gerar. Essa preparação envolve cuidar das pessoas que Deus envia. E é muito interessante porque esse retrato espiritual que Deus estava mostrando para Ezequiel representava o coração do povo, que tinha perdido a esperança. Eles não acreditavam em mais nada. Deus vai mandar pessoas para a gente cuidar, que a gente tem que fazê-las enxergar com os olhos do Espírito, como o Senhor as vê e como elas estão. E quando elas se depararem com os vales escuros, com os vales de ossos, nós vamos ajudá-las a encontrar caminhos de restauração. Eu lembro de uma dinâmica que eu fiz com a minha equipe ministerial. E eu falei para eles escreverem em papéis as batalhas da mente, as crises que eles estavam vivendo. Porque eu queria tratar o vale de ossos secos no coração de cada um. E foi muito interessante porque nessa reunião a gente escrevia os conflitos da alma e colocava numa caixa. E eu falei, depois eu vou ler. Não precisa colocar o nome, ninguém vai saber quem escreveu. Mas nós vamos ministrar um na vida dos outros.
E foi muito forte, porque quando eles começaram a escrever os conflitos da mente, a gente começou a enxergar. Tinha coisas tão fortes, alguns falando da autodepreciação, do que viam em si mesmo, de crises profundas que estavam vivendo. E à medida que a gente foi lendo, um levantava e orava: eu não sei quem é esse irmão, mas que o Senhor traga cura sobre a vida dele. Deus, eu não sei o que está... E a gente foi ministrando, e sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ver nos olhos dos meus irmãos vida, renovo, restauração. Deixa eu te dizer, Deus colocou gente perto de você, que você tem que ajudá-los nessa preparação, a enxergar os vales de ossos secos. E quando você cuidar dessas pessoas, mostrar para elas o que Deus vai fazer, elas vão ser restauradas. E não tem nada mais poderoso do que alguém restaurado por Deus, pregando o Evangelho. Quem aqui já foi tratado pelo Senhor aqui em alguma área específica da vida? O Senhor te curou? Você tem autoridade para falar sobre isso. Pessoas restauradas, Deus vai levantar um exército de redimidos, de restaurados entre nós. Esses dias eu fui tomar café com o pessoal aqui que trabalha na conservação, na manutenção da igreja. E eu comecei a ouvir as histórias. E eu fiquei tão feliz. Escutem o que eu estou falando. Pastores de campos, futuros líderes da igreja, estão hoje na conservação da igreja trabalhando. Eu vou consagrá-los ao ministério em breve, aqui vocês verão. Eu vi isso quando eu conversava. Por quê? Porque muitos já foram restaurados por Deus. Eu creio que Deus quer fazer coisas novas. Hoje à noite eu vou terminar essa palavra falando das ferramentas do Espírito especiais para levantarmos esse exército. Mas eu queria agora orar por você. Eu vou fazer uma oração simples para que a mão do Senhor venha sobre você, para que Deus te faça enxergar o que você não está vendo à tua volta nem nos outros, e para que você seja preparado por Deus, que Ele trate o que precisa tratar, que você enxergue os vales de ossos secos na sua vida e viva a restauração, e que realidades novas sejam geradas por Deus através da oração na sua